Normalmente, essas pessoas que chegam lá com essa dificuldade de amar, normalmente é porque vivem, normalmente assim, eu falo em números, geralmente, na maioria das vezes, pessoas que viveram ou vieram de uma família disfuncional, sem a figura do pai, né, uma figura distorcida da mãe, onde gera essa Mas tem muitas carência. coisas que são interessantes. Nós, foi até eu e o pastor Rogério fizemos uma ministração numa senhora, há muito tempo, e ela tinha uma tristeza tão grande, que era até palpável. E ela é de uma família boa, tudo certinho, você entendeu? Aí fomos descobrir o quê? Que o problema dela era no útero. Foi lá dentro do útero que aconteceu. Já uma Foi rejeição ali. aonde nós ministramos e a partir daquele dia a tristeza sumiu da vida dela. Arrancaram. Né? Você lembra desse Lembro. caso? Sei que Não é? Tem muito tempo, Isso né? tudo, que nós vamos fizemos. exemplificar Então, o pessoal de casa, que eu acho isso interessante. Isso aí, normalmente, é uma mãe que chega e fala, não quero ter esse Isso. filho, não é o momento. É isso aí que Por aí. acontece? No caso O dessa... pai que não quer assumir no caso aquela criança. dessa, o que aconteceu? A mãe estava grávida e ela recebeu uma notícia que tinha perdido um ente querido. E naquele momento entrou uma tristeza na vida da mãe que dali para frente ela não abandonou aquela tristeza mais. A mãe, Passa, entendeu? A Então, mãe esse recebeu a gene tristeza. espiritual, vamos dizer, passou para essa É porque ela tá ligado pelo Tá cordão ligado. umbilical. Então, assim, a mãe foi abatida. Vive essa simbiose, né, que se chama, Exatamente. né? Passou todo esse emocional para o feto, não é a gestação. E isso acontece muito, Sérgio, muitos casos. Tem esses que você citou, a questão da mãe rejeitar a gestação. com certeza. Tem o fato do pai rejeitar a gestação. Tentativa de os aborto, pais, Rogério? tentativa. Também. Isso entra também? Muito entra. tentativa de aborto, de todas as formas, né? Ou seja, Porque medicação. eu já penso o bastardia seguinte, também, né, gente? bastardia, que é um tema interessante aí, não sei se vocês já trataram Não, aqui. nós vamos tratar, vamos Eu acho que tirar isso é um dia- só para falar sobre isso. Eu acho que dá uma semana Uma inteira, semana, né? Dá uma semana. Porque eu imagino assim, quando a pessoa que ela foi vítima de uma tentativa de aborto, por si só também já é uma vitoriosa. Com Então, certeza. essa pessoa ela recebeu ali o DNA de Deus, da vida de Deus, porque ela suportou, ela venceu uma barreira gigantíssima aí, né? Se eu posso assim Você dizer. até usou aí uns termos que a gente até usa, né? Para motivar a pessoa. Você foi vitorioso. Você entendeu? Passou por tudo isso e chegou até aqui. E chegou até E na aqui, né? simplicidade, até a concepção Você já usou é isso, uma... você deve ter curado alguém já. Porque a gente já vê, porque, por exemplo, claro. Certo, marido tá e esposa, certo. quando chegam lá isso. pra gente dizendo assim, olha, eu não consigo amar, eu não consigo mais, não, eu já não quero mais. Então a Exatamente. gente tem que saber, ou então os próprios cônjuges já chegam, olha, eu não sou amado, meu marido nunca me amou, na minha vida não dá, minha vida não presta, eu vou dar Exatamente. cabo. Sim. Então a gente tem que pensar, olha, você é vencedor, porque a própria concepção já é uma vitória. Claro. No meio de milhões e milhões de espermatozoides, o que venceu foi você. Não é verdade? Foi. E eu acho interessante, né, assim, até dando uma guinada assim, o nascimento também é uma vitória. Vitória. Claro. Eu me lembro do meu filho, quando nasceu, o trabalho de parto foi muito delicado, então ele custou a romper, mas ele rompeu. E isso nós trabalhamos com ele já desde os seus 2 anos, eu acredito, porque o João Pedro ele tinha dificuldade, vejam bem como que as coisas são correlatas. Ele tinha dificuldade quando eu ia vestir a camisa nele, camisa assim, ó, de malha, assim, ia passar na cabecinha dele, que às vezes agarrava um pouquinho mais, ele ficava louco. Ele gritava, chorava, ele se reflexo. debatia por É causa reflexo. daquele momento. Exatamente. Aí nós fomos tratando. Assim, como pais ministrando isso. É Exatamente. importante, Nós que é o temos amor, né? A uma figura, terapia lá que nós fazemos que cura e resolve esse problema. né? Olha só. Fóspedes, essas coisas a gente faz. Crianças, gestação, Aí a gente já cordão umbilical que ficou enrolado no pescoço. Isso. Meu filho venceu isso tudo. E Glória hoje, a Deus. Amém. até para o pessoal de casa, isso eu acho que serve de um testemunho nessa base aí. Ele, quando... Toda criança gosta de água. Ele, para tomar banho, não tinha muita dificuldade, porque a água era muito pequenininha, assim, muito rasinha. Mas quando a gente ia entrar com ele, assim, depois dos seus 6 meses, 7 meses, 8 meses, começamos a frequentar piscinas, clubes. Ele entrava na água, Ficava Rogério, ele chegava a machucar o meu pescoço, assim, agarrando.
hoje nada bem, Glória a tudo. Deus. Então, Glória a porque Deus. são Superou. condições de fases. superação. Mas você conseguiu trabalhar. E os pais que não conseguem? Né? Porque você teve sabedoria, teve direção, né? Além de você ser um homem espiritual, né? Um cara bacana e tal. Hoje está de Não é? vermelho, inclusive. Está de vermelho. Vermelho e preto. Você conseguiu superar isso, entendeu? Então isso aí foi muito importante. Agora, Serginho, e os pais aí que não têm conhecimento, não tem nada, como é que eles vão chegar aí? Essa é a Não dificuldade. é? A dificuldade é essa aí, a pessoa tem dificuldade. Aí, né, você que está ouvindo a gente, talvez você não teve sabedoria, condições igual o Serginho teve, você procure ajuda. Né? Talvez seu filho já está passando aí por claustrofobia, né? Por muitas lugar preso, até problema de natação aí, não consegue ir para a água, não consegue nadar, talvez seja o mesmo problema. Então você pode procurar para ser curado em nome de Jesus. Não é? Porque a questão é essa, as pessoas que não conseguem. Pastor Guerra, nós temos até a participação da Gislaine, né, de Montes Claros, onde ela tem 2 filhos. E na filha mais nova, que chama Manuela, na gestação ela teve um princípio de aborto. E a filha dela, hoje, lá em conversas, eu acredito em momentos tensos ali na discussão, a filha sempre coloca, você não me ama, você não coloca. Mas essa é normal. E o que podemos dizer para a Gislaine? O que eu quero dizer é o normal, porque essas são as reações normalmente que as crianças têm. Porque o sentimento de rejeição entrou no coração dela, não é? E lá no ventre ela recebeu esse impacto de que ela estava sendo, ou seja, não sendo querida, não sendo aceita, conviveu com o espírito de morte afrontando a vida dela, e essa é uma realidade que ela enfrenta. Então, e tem muitas crianças que dizem isso até para os pais ainda pequenos: eu não pedi para nascer, eu não queria nascer. Então a gente já percebe aí uma característica do espírito de rejeição agindo no coração, né, da criança, e já depois na fase adulta também. Então, e vai ter muitas vezes confrontos com a mãe, né? Por quê? Porque no entendimento, ou seja, mesmo ainda dentro do útero, a mãe, ela entende que a mãe não queria essa gravidez, a mãe não aceitava essa gestação. Por quê? Por causa desse trauma que aconteceu, desse princípio de probabilidade de aborto, né? Mesmo que não foi voluntário, foi uma situação involuntária, mas para a criança que está ligada pelo cordão umbilical com a mãe, ela sente esse impacto. Então, o que precisa acontecer? Precisa haver uma ministração na vida dela, precisa ser feita uma ministração na vida dela, quebrar isso, né? E você também precisaria ser ministrado, não é? Porque existe aí essa situação que aconteceu, um muro foi levantado entre você e a sua filha, e esse muro precisa ser quebrado, ser desfeito. Isso. Rogerinho, agora eu queria passar para você também a participação da Michele, que é daqui de Belo Horizonte, do bairro Itapuã. Ela é casada e o seu marido, apesar de ser um homem de Deus, entender o amor de Deus, ou pelo menos falar desse amor, ele tem dificuldade de expressar a ela o seu amor, dizer a palavra eu te amo, I love you. E aí, o que a gente pode dizer aí para... I love foi por conta aqui do apresentador, mas não menosprezando, nem trazendo esse tom jocoso, não, mas porque eu acho que tem que falar do romantismo e num casal tem que ter esse bom humor, tem que ter essa pegada aí, essa levada aí. O que pode dizer para a Michele, Rogério? Eu quero já fazer a conexão dessa pergunta com uma outra janela que a gente também vai falar daqui a pouquinho, que a gente já faz essa conexão, que é a do ensino. Ensino. Muitas vezes, o que as pessoas mais sentem não é só a falta do amor, mas a forma como esse amor é comunicado. E muitas vezes, Serginho, nós não comunicamos esse amor porque nós não aprendemos como comunicar esse amor. Uma outra questão interessante é que em muitos momentos, principalmente dentro do relacionamento afetivo no casal, a pessoa acha que está comunicando, mas na realidade ele não comunica de uma maneira satisfatória. Porque ele pensa para si mesmo. Exatamente. Né? Então, tem que ser do jeito dele. Toda comunicação ela tem 3 elementos básicos: o emissor, o canal e o receptor. Muitas vezes o emissor ele tem um desejo
de fazer alguma coisa que comunica amor. Mas se ele não usa o canal adequado, o receptor não recebe isso de uma maneira adequada. Então, muitas vezes, a gente precisa entender de que maneira eu vou comunicar. Agora, tem pessoas que realmente não aprenderam a comunicar o amor. Tem esse bloqueio de falar assim, eu te amo? Tem. Entendeu? Às vezes Como ele tratar até isso? Como cuidar às disso? vezes ele até acha que está falando através de outra coisa. Por exemplo, ele achar que levantar de manhã mais cedo, preparar o café da manhã para a esposa, ele está dizendo para ela que a ama. Mas a mulher, ela precisa, essencialmente, a mulher precisa de ouvir. Aí ela não está conectando aquilo como uma atitude que vai refletir carinho, cuidado, zelo e amor. Então, essa é a questão. Agora, o homem ele tem muito mais dificuldades em verbalizar. E isso ele precisa reaprender. Ok. Né? Então, e o Espírito Santo ele ajuda a gente nisso. Ele, de repente, se nós ficarmos mais sensíveis ao ouvir o Espírito Santo, ele vai virar e falar assim, olha, de repente fala com ela que você a ama. Entendeu? Bacana. Vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui. Nós temos aqui um montão de participação. A participação desse povo que está com a gente, povo lindo que tem participado aqui do De Tudo Um Pouco, do quadro Clínica da Alma. E tem tanta coisa boa o pessoal escrevendo aqui. Veja bem, a Luciana Ventura, daqui de Belo Horizonte, ela diz assim, eu gostaria de dizer que este programa é uma bênção. Tem trazido grande transformação para as nossas vidas. Um grande abraço a todos. Glória a Deus. A Kátia, ela escreve também de Belo Horizonte. Eu estou vivendo um deserto muito grande, mas não deixo de confiar em Deus. Eu não estou tomando os meus medicamentos porque eu não acho que é certo um servo de Deus ficar dependente de calmantes. O que vocês acham? Rapidamente para ela, Rogério. Qual que é o nome dela? É a Kátia. Kátia, olha só, fé é ótimo e importantíssimo, mas você usar isso, principalmente a respeito de medicamentos, é uma situação muito delicada. Então, quem prescreveu é a pessoa que pode tirar os medicamentos. Então, assim, lá, por exemplo, na clínica, se a pessoa chega já assim acompanhada por psiquiatra e tomando medicações ou pelo seu médico ou seu clínico, nós jamais vamos dizer, então você pode parar de tomar remédio, você já está bem. Quem vai dizer isso é quem fez o prognóstico, quem receitou os medicamentos. Então, assim, Deus usa também os médicos para nos curar. Então, essa é uma coisa importante para a gente saber. Quando nós procuramos um médico, nós damos a ele autoridade sobre a nossa vida. Então temos que nos submeter. Então isso é muito assim, eu creio como você, eu creio que Deus não nos fez para nós ficarmos dependentes de medicamentos, mas nem por isso você é irresponsável de parar de tomar um remédio se o médico prescreveu o que eu faço. Lembrando que ele não está referindo a você como irresponsável. A atitude, a ação que pode ser irresponsável. É. Porque pode trazer muito mais danos pelo efeito claro. daquilo que já foi ministrado na sua vida, no seu cérebro, ali em todas as áreas ali, quando você já ingeriu, já fez aí o seu Então uso, é um cuidado que tem que tomar muito grande. Aqui nós falamos sobre rejeição e o Rogério falou sobre aquela relação mãe e filho. Quando também ela é rejeitada pelo pai. Também. Aquela expressão, eu não quero esse filho, eu não vou assumir, esse filho não é meu, esse filho deve ser do padeiro. Então, mesmo sintoma. Né? Nós temos que entender que a criança ela vai começar a fazer coisas para chamar a atenção daquele que rejeitou. Então, para chamar a atenção, opa, eu estou vivo, olha como eu sou importante, olha como eu sei fazer algumas coisas que te agradam, que você gosta. E vale ressaltar também que, por exemplo, quando o sistema auditivo do bebê, ali, do feto, está sendo formado, a primeira voz que ele ouve e distingue é a voz, o grave, da voz do papai. Então, ali no útero, além do que, quando há a concepção, é uma alma, é uma vida, já sujeito a isso aí.